queridos! Hoje eu venho contar como que foi pra me tirar os meus piercings. Eu cheguei na igreja toda destruída, toda errada e sem saber muito bem o que eu ia fazer. Porém, eu já tinha tido um encontro com Deus na minha casa. E, e eu costumo falar que a gente é assim, a gente tem um encontro primeiro com Deus no nosso interior. E no caso foi na minha casa. Eu encontrei com Deus e eu vou deixar aqui o link do meu testemunho, eu sempre deixo nas informações do vídeo. E esse é o meu testemunho, né? Que tá aqui o link na descrição. E eu era assim, eu encontrei Deus e eu era muito errada. Eu tenho muitas tatuagens, tipo, eu tenho três, mas duas são grandes e uma é pequena. Então, assim, e eu tinha muitos piercings. Pra começar, eu tinha piercings na bochecha, nos dois mamilos, eu tinha piercing no nariz, já tinha piercing no smiler, que pra quem não sabe é aqui, tinha piercing, tinha colocado já um piercing, tinha retirado um piercing aqui no septo e no umbigo. E eu tinha todos esses piercings e o que eu tinha retirado daqui foi só porque eu ia colocar no smiler. Então eu tirei o piercing do nariz, do septo, e fiquei só com o daqui que eu tinha no nariz. Eu, pra mim isso era perfeito. Pra mim isso era o que eu gostava, me deixava mais bonita e eu me sentia mais sexy, e isso foi o motivo que eu coloquei todos esses piercings. Eu não gostava da dor, porém eu aguentava e suportava a dor. É, E eu gostava de seduzir as pessoas. E com esses piercings eu achei uma maneira de seduzir as pessoas, tanto com as tatuagens também. Eu tenho, infelizmente, uma tatuagem aqui no ombro. Tá escrito Eu sou amante do sucesso. E eu fiz ela num momento da minha vida que eu tava, tipo, muito mal. E eu sempre tive aquele desejo de tudo na minha vida dar certo. E aí, como isso não acontecia, eu criei uma ilusão na minha cabeça de que tudo tava dando certo. Mas não tava, eu tava muito mal. E aí eu fiz essa tatuagem e postei no Facebook fingindo que eu tava tudo bem, mas não tava. E só eu sabia como que eu tava mal. E quem tava à minha volta também via, quem convivia comigo diariamente. Porque quem me via assim só de longe não sabia o que que acontecia dentro de mim. Eu era uma pessoa muito ativa, tipo ignorante, muito faladeira assim, de falar coisa que vinha na cabeça. Hoje em dia eu luto muito com isso, de não ser muito estressada, porque a renúncia da gente é diária, né? Eu decidi nascer de novo, eu fui lá, me batizei consciente e do que eu estava fazendo. E não é no batismo que você vira uma outra pessoa. Você simplesmente está mostrando para Deus que você está assumindo um compromisso com Ele de você mudar. A partir do momento que você desce nas águas, você quer mudança. Você quer que tudo muda na sua vida e você vai fazer de tudo para isso acontecer. Então, até hoje, eu tô sendo moldada. Assim como todo mundo que tá lá na igreja, em qualquer igreja que você for, tá sendo moldado. A igreja é um lugar de pecadoras. E assim, a gente se reúne para buscar a Deus. Então, assim, é muita gente errada lá, só que a gente só não pode permanecer no erro. Eu ainda tô em processo, eu não sou uma pessoa perfeita e nunca vou dizer que eu sou, porque santo, graças a Deus, que é só Ele. A gente é todo em pecado, a gente é formado em pecado, a gente nasce daquele jeito, a gente cresce. E só Deus mesmo para nos moldar. E se você se renunciar, você falar bem assim, eu não vou falar isso para uma pessoa, eu não vou maltratar o meu próximo, eu vou amar o meu próximo, eu vou tratar ele assim como eu queria que ele me tratasse se eu tivesse errado. Então é isso que eu tento fazer todos os dias. Ter raiva, a gente tem. Mas eu tento amar todos os dias da minha vida, porque é isso que eu decidi. Eu decidi seguir a Deus e eu tô tentando todos os dias da minha vida endireitar os meus caminhos, porque eu não sou totalmente certa, eu não sou perfeita, eu erro, eu tenho minhas falhas, meus pecados que só Deus conhece.
E só que a diferença de hoje em dia com a Aline de antes é que hoje em dia eu erro menos. Hoje em dia quando eu erro, quando eu peco, eu peço para Deus perdão, eu falo, Deus, assim como o salmista Davi, eu falo, Deus, somente contra o Senhor eu pequei. Então, por favor, me perdoa, porque pro meu próximo eu tô certa. Mas pra mim eu não tô certa, porque a maioria das vezes acontece assim. Por exemplo, uma pessoa faz uma coisa comigo e eu vou falar, penso em falar alguma coisa pra ela, debatendo com ela, falando o que eu penso e o que é certo perante a sociedade. Só que o que Jesus disse, se alguém te dá um tapa, né, vira outra face. Se o teu irmão pedir pra você caminhar com ele uma milha, eu acho, caminha duas. Ou seja, se uma pessoa estiver explorando de você, se uma pessoa te bater, é pra você deixar, não é pra você revidar. Você tem que ser manso e humilde, de coração, assim como Jesus foi. Então, é muito difícil, é um caminho estreito. E eu tô aprendendo com Jesus todos os dias. Eu nasci na igreja, eu leio a Bíblia bastante e todos os dias eu tô aprendendo com ele. Vem os versículos na minha cabeça e eu fico, nossa, eu tô errada, Deus. E aí, quando eu penso no meu coração, o que eu deveria falar, se fosse o justo, eu olho para Deus e falo, Deus, me perdoa por o que eu pensei. Eu não vou falar. Eu não vou deixar isso sair da minha mente para minha boca. E aí eu peço perdão, porque o pecado na mente também é pecado. Você também tem que pedir perdão para Deus. Porém, você não precisa pedir perdão para o próximo, porque você pensou e contra Deus você pecou porque você estava pecando em não amar o seu próximo, em pensar mal pro seu próximo, em falar coisas que ofendeu o seu próximo, mesmo você estando certo, só para aliviar o que estava dentro de você. E é isso que eu luto bastante hoje em dia. Porém, eu tive mais coisas para renunciar. Os meus piercings, eles para mim eram muito importantes. Era muito importante porque era uma maneira que eu via de tá chamando atenção, tá na moda. É, eu vi uma maneira muito de escape meu. E aí, nossa, é, é muito forte eu lembrar, porém eu não sinto saudade, graças a Deus. E eu pensava que eu ia sentir. Quando eu tirei, eu lembro até hoje, eu tinha voltado de um culto. Todos os dias eu ia na igreja. Quando eu cheguei na igreja com aqueles dois piercings enormes, eu pensava em mudar os piercings. Eu pensava em colocar uns pequenos na bochecha. Só que, como eu tinha acabado de furar, eu eu não podia, tinha que colocar porque senão afunda, pra quem já teve piercings na bochecha, sabe? Ou tem, não sei quem tá assistindo meu vídeo. É, e aí eu tive que ficar com aqueles grandes, que é os primeiros. E, nossa, as pessoas, tipo, nem olhavam pra mim quando eu chegava na igreja. E eu olhava assim, eu, gente, será que eles não estão me vendo? E eles não me desprezavam, não me tratavam mal, pelo contrário, gostavam de mim, me abraçaram, me acolheram. E eu agradeço a Deus por ele ter colocado eu ali. Nossa, naquela igreja é uma bênção pra mim, porque é bom se reunir pra adorar a Deus. Adorar a Deus sozinho é ótimo, mas adorar a Deus reunido com um grupo de pessoa que tá com o coração voltado pra ele, mesmo sendo pecador e errado e errando o tempo todo, e às vezes errando até com as pessoas que estão lá dentro da igreja, mas as pessoas que estão arrependidas, né? Então, é bom. É claro que sempre tem o joio no meio do trigo. Sempre tem pessoas que não estão arrependidas dentro da igreja, mas a gente deve prestar atenção na nossa vida, porque a gente próprio não é exemplo para ninguém. Eu mesma, eu não sou exemplo para ninguém. Eu falo. É, exemplo mesmo, é só Jesus. Porque graças a Deus, eu sou curada, eu sou liberta, eu sou salva. Mas se não fosse Jesus, eu não seria nada. Eu não seria nada e eu não tava nem aqui. É, graças a Deus, essa igreja me acolheu muito bem. Mas não foi só a igreja, foi Deus.
porque eu não teria nada de igreja que me acolhesse que ia me fazer mudar de ideia da minha vida que eu levava. Porque a vida que eu levava, pra mim, não me preenchia, mas era o que eu gostava de fazer. E era o que me dava prazer em fazer. É, então, eu cheguei um dia aqui em casa após um culto, tava lendo a Bíblia, e aí eu simplesmente parei pra pensar que não era certo. E eu lendo a Bíblia veio na minha consciência que aquilo não era certo, que os meus piercings não eram certos. E de repente eu escutei no meu pensamento, mas eu não tava pensando naquilo. É, eu parei e fiquei, tipo, parada. De repente veio aquilo na minha cabeça que eu nem lembrava dos meus piercings, porque quando você usa piercing, você não fica pensando naquilo o tempo todo. E Deus falou bem assim na minha cabeça, no meu coração, falou bem assim: se você não tirar esses piercings, se os seus piercings não saírem, quem sai sou eu. Você escolhe o quê? Os seus piercings ou a minha presença? Nossa, aquilo pra mim foi difícil. E eu não vou ser hipócrita e falar pra vocês que foi fácil. Eu não vou ser hipócrita e falar bem assim, não, para mim foi tranquilo. Isso na minha vida, essa área na minha vida, eu gostava muito. Era uma coisa que me trazia liberdade. Eu pensava que eu estava livre, mas ao mesmo tempo me aprisionava. Porque eu não conseguia tirar aquilo. Quando eu tirava no normal, antes, é, quando inflamava, ou quando acontecia alguma coisa assim, o buraco entupia, eu sempre sentia muita falta do piercing. Eu passava a mão no rosto, eu ia lavar o rosto e, tipo, sentia muita falta. Não no das bochechas, no do nariz, e olha que era pequeno. Então, eu sentia muita falta, me achava sem ser uma pessoa atraente quando eu tava sem ele. E eu ouvi aquela voz no meu coração. Então, aquilo pra mim foi um desafio. Nossa, que desafio na hora. Eu tinha muitos piercings na minha gaveta. Eu já tinha remédios que sempre usava para piercings, então eu tinha estoque de remédios. Então, pra mim era muito dentro de mim aquilo. E então eu pensei e eu olhei pra Deus e eu fui falei: "Deus, eu não consigo viver sem sua presença mais. Eu não aguento. Se o Senhor sair de mim, eu morro. Eu vivo, eu acordo. Eu era uma pessoa depressiva antes de Deus. Antes, quando eu tava mesmo afundada no mundo, porque no começo não, no começo é tudo alegria. Você sai, você se diverte, então você não fica do mesmo jeito, não fica igual quando passa um tempo e você tá naquela vida, aí que vai cair a ficha, aí que você vai ficar triste. Então, eu parei e falei: Deus, pelo Senhor que eu tô levantando todos os dias, pelo Senhor que eu tô tendo alegria pra me arrumar minha casa. Eu não consegui arrumar minha casa, porque além de eu não ter felicidade pra nada, vinha tipo um desânimo, mas era um desânimo tão grande que parecia que eu ia morrer. E eu senti isso o tempo todo. E eu falava: Deus, o Senhor pra mim tá sendo tão bom, tá me aliviando, tá deixando a minha alma tão feliz. Eu tô levantando todos os dias de manhã cedo e arrumando minha casa, isso tá tão gostoso. E não passa, e isso é melhor do que qualquer droga que eu já usei. Isso é melhor do que qualquer bebida que eu já tomei. A sua presença é perfeita. E eu li a Bíblia e estava escrito bem assim: é, não vos embriaguei com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. E eu fui e falei: Deus, a tua presença é muito melhor do que tudo, do que o vinho, é melhor do que tudo. E aí eu fui e falei: Deus, eu quero, eu quero o Senhor. E eu ainda tava, apesar das bolinhas do meu piercing ser de ferro, ele era de plástico. Porque antes do
do que vai ficar, do permanente, a gente coloca um palitinho de plástico encaixado com as bolinhas. Eu furei no estúdio e acho que todos os estúdios são assim, se eu não me engano, não sei. E foi desses. E aí eu cortei aquele plástico, peguei a tesoura e cortei os dois plásticos na mesma hora. Cortei e quando eu tirei, eu tirei, joguei fora, peguei os meus piercings da gaveta, tudo joguei fora, tirei o do nariz, tirei aqui, foi muito difícil desencaixar o do Smiler, e que era o da boca, e foi muito difícil, mas consegui tirar. É, tirei o do umbigo, que eu gostava muito, tinha desde os 14 anos. E, nossa, quando eu tirei e joguei tudo no lixo, tudo, tudo, tudo. Todos os reservas. Eu só deixei os remédios, mas não foi por causa de piercing. Eu deixei os remédios por causa de algum machucadinho, alguma coisa que tivesse aqui em casa. Mas foi a única coisa dos piercings que me sobrou. E eu não sinto saudade. E eu pensei que eu ia sentir tanta saudade, eu pensei que eu não ia conseguir. Igual muitas outras coisas. E também teve outra libertação que eu tive, que foi de umas fotos que eu tinha. Eu tinha umas fotos em pendrives, eu guardava em pendrives muitas fotos da minha vida no homossexualismo. E era uma vida muito suja. E eu tirava muitas fotos indecentes com pessoas do passado. E aquilo pra mim era incrível, era meu troféu. Eu colocava exposto, toda aquela vergonha eu colocava exposto no Facebook, eu colocava exposto em qualquer lugar. E hoje em dia eu acho isso muito vergonhoso. E já me perguntaram se eu sinto nojo do que eu fiz. Nojo eu não sinto porque da atitude sim. De algumas atitudes, nossa, demais, mas dos atos que eu fazia. Mas das pessoas, sinceramente, com todo o meu coração, não, eu não sinto nojo das pessoas. Eu gosto das pessoas, tipo, não com amor, não com aquele sentimento de desejo, atração, não, jamais. É, mas eu não tenho contato mais com ninguém do meu passado. Eu cortei contatos também por causa que eu sabia que muitas pessoas iam falar pra me voltar, e eu tentar me convencer. E ia ficar uma situação chata. Não que elas iam conseguir, ia ficar uma situação muito chata. Então eu cortei contato com tudo e abandonei. Até tentei chamar algumas pessoas para a igreja. Me perguntaram isso nos meus comentários esses dias. E eu tentei chamar as pessoas para a igreja, mas elas não quiseram vir. Eu tentei falar de Deus, do que eu estava sentindo, elas não deram ouvidos. E o sentimento que elas sentem era mais forte do que o que eu estava sentindo por Deus. Então, nossa boca